com vocês. Eu sou Carol Batista do Dia Até a Medicina A. E estou aqui para gravar mais um vídeo para esse canal. Hoje, para dia 25 de julho, mas para mim, o meu lindo aniversário. E por esse motivo eu venho em um dia incomum, de um jeito incomum, para falar um pouco da minha vida. E nada melhor para esse dia do que falar o porquê que eu escolhi a medicina, ou seria melhor dizer, a medicina me escolheu. Antes de tudo, eu vou te falar que eu muitas vezes quis não querer a medicina. E foi quase uma briga existencial minha, porque eu sabia o tanto de coisa que eu iria enfrentar. E vocês já sabem um pouquinho desse tantão de coisas que eu enfrentei, mas no fim deu tudo certo. E eu vim aqui falar sobre a minha trajetória até a medicina, mais especialmente sobre os motivos que me levaram a escolher essa profissão. A primeira historinha vem de quando eu era uma simples bebezinha. Eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade. E eu sempre fui uma criança muito doentinha. Eu sempre tive muitos problemas de saúde. Então, assim, eu vivia constantemente no hospital tomando inalação. Eu sou uma pessoa asmática, tá bom? E eu vivia tomando inalação. O que aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade foi que eu tive inflamação muito severa na garganta e que houve um aumento muito grande da minha garganta. E aí os médicos erraram o diagnóstico e diagnosticaram como cachumba. Naturalmente, o tratamento para cachumba não servia para minha inflamação até que fosse descoberto que na verdade eu estava com inflamação na garganta. Eu fiquei um mês internada. E como vocês sabem, um mês para uma criança é muito tempo. Para a gente adulto, um mês passa muito rápido, mas para uma criança com seus 3 anos de idade, um mês é muito tempo. E eu lembro, não tão bem, mas eu lembro que eu gostava do ambiente. Nunca foi um ambiente que me trouxe tristeza, angústia, muito pelo contrário. Era um ambiente que eu gostava de ficar. Então eu vim pra casa, naquele tempo eu não tinha noção, eu quero ser médica, nada disso. E eu sempre fui criada ouvindo que o único meio pelo qual eu poderia mudar minha realidade seria os estudos. E eu sempre tive essa linha de querer ser uma pessoa mais estudiosa. E eu tive o meu ensino fundamental completo aqui numa escola do município, da cidade que eu moro. E eu tenho muito orgulho, que foi quando eu realmente comecei a adquirir conhecimentos. Eu lembro muito bem que eu sempre fui a nerd, sabe, da turma. Minhas amigas eram todas meio descoladas e eu sempre fui a nerd. Tanto que essa semana de prova eu era a pessoa que mais tinha amigos, porque todo mundo queria arrastar a cadeira para sentar do meu lado para pegar a fila. E eu realmente me dava muito bem. Mas até eu não tinha um objetivo de vida. A gente com 11, 12 anos não tem um objetivo formado, sabe? E aí foi que quando eu tava lá pro 8º ano, surgiu um programa de TV na Globo que era o Bem-Estar. E eu lembro que eu tinha muito amor por aquele programa. Era o programa das férias. Todas as férias, acontecesse o que acontecesse, eu estava lá assistindo o programa Bem-Estar. Porque eu achava muito fantástico. Eu achava as médicas muito inteligentes. Eu achava as nutricionistas, assim, pessoas muito elegantes. Eu criei esses estereótipos. Tanto é que no final do meu ensino fundamental eu queria ser ou médica ou nutricionista. Era uma dúvida que eu sempre tinha e falava para todo mundo que eu seria médica ou nutricionista. O que me levou para medicina? Eu acho que eu tinha uns 14 anos. Eu tenho uma irmã que é 6 anos mais jovem do que eu. E o que aconteceu? Acontece que ela é uma pessoa assim, muito acelerada. E um dia ela foi comer carne de galinha, engoliu um osso. E ela começou a passar muito mal. Isso eu tinha uns 14 anos e ela tinha uns 8. E todo mundo ficou desesperado aqui em casa. Minha avó, minha mãe, ai, ela tá passando mal. Aí eu fiz, calma,
eu resolvo. Eu cheguei lá nela e só pelo que eu via da televisão, eu fiz a manobra de Hamlet. Eu me posicionei atrás dela e fiz aquela manobra e no primeiro impulso, ela cuspiu o osso. Então, eu fiquei muito emocionada. Minha irmã estava passando muito mal e eu, pelo pouco que eu sabia, consegui aliviar a dor dela, sabe? Todo mundo se acalmou, ficou todo mundo bem. E naquele momento eu fiquei, nossa, eu queria muito fazer medicina. Mas eu sabia tudo que me rodeava, todos os empecilhos, o dinheiro, o acesso, a prova, as pessoas que eu achava, as pessoas que faziam medicina eram gênios, né? A gente sempre tem esse estereótipo de que quem faz medicina é gênio. E aí, eu fui pro meu ensino médio e foi um momento assim que eu duvidei da minha capacidade como estudante. Porque eu fui para uma escola de referência e era por meio de seleção. Acabou que eu fiquei numa sala muito boa, a sala A, dizem que as pessoas diziam que era a melhor, que só ficava nerds, e eu mesmo vindo de uma escolinha pequenininha do município, eu consegui ficar nela. E eu lembro que pessoas assim de escola pública era a minoria, e eu me senti muito mal. Eu me comparava muito. Aquelas pessoas sempre com tanta base, com tanto embasamento, e eu não tinha tudo aquilo, então eu comecei a me retrair. E aí vieram muitas notas ruins, vieram experiências ruins, e eu duvidei que eu seria capaz de ser médica. Tanto que eu fiz vestibular para física, foi o primeiro vestibular que eu passei, foi para física no IFTE, licenciatura. Para vocês verem a diferença entre medicina e física. Eu não era boa em física não, tá bom? Não, eu só queria buscar uma alternativa para medicina. Tanto que 2 meses depois eu passei em enfermagem pelo SISU e fui fazer a enfermagem. O que aconteceu? Eu tava naquele período de dividir meu tempo entre o ouvido para Enem e a faculdade de enfermagem. E minha mãe teve uma crise de rins, assim, horrível. E eu tava fazendo do ProEnem, eu tava tendo aula de química. Minha irmã chegou aqui gritando na minha casa, minha mãe tava passando muito mal. Eu sempre fui a mais equilibrada aqui em relação à doença. Eu sempre fui a mais fria, segundo a minha mãe, tá bom? Mas eu sempre mantive a calma, é uma coisa que eu aprendi. Mantive a calma, ajudei a vestir a roupa, para separar os documentos e a gente foi para o hospital. Minha mãe chegou gritando, passando muito mal. Eu tentava manter a calma, mas era difícil vendo o estado dela. E eu lembro que a gente chegou lá e foi atendida pelo médico. E eu acredito que pelo sotaque que ele seja cubano. E eu lembro, gente. Eu lembro do meu sentimento que eu senti naquele momento. Ele foi muito calmo, muito paciente com a minha mãe. Foi lá e examinou ela na maior delicadeza, na maior educação, maior cuidado. Ele cuidou dela, receitou medicamento. E eu vi minha mãe tomando aquele medicamento. Minha mãe foi melhorando. E minha mãe, passar de um estado que ela estava gritando de dor desesperada, para um estado que ela saiu andando do hospital. E eu olhei com tanta admiração, eu disse, nossa, eu quero isso para minha vida. Eu quero aliviar a dor do outro. Eu quero que as pessoas sintam esse alívio, que as pessoas sintam esse cuidado. Que infelizmente, hoje em dia na medicina, é difícil você encontrar profissionais com o cuidado, com a gentileza, com a delicadeza, com o paciente. E eu disse, não, agora é isso e pronto, e acabou. E aí eu larguei a faculdade e fui lutar pela medicina. Gente, isso é um pouco da minha história. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que deixem um like, que comentem, que compartilhem com seus amiguinhos que estão precisando de um estalo para decidir qual profissão deseja fazer. E uma coisa, um conselho que eu tenho aqui para te dar é o seguinte: busque uma profissão que te preenche o coração.
que te faz ser realizado como ser humano e como profissional. É essa a minha impressão que eu tenho da medicina. Cada passo que eu dou em direção a ela, eu me sinto mais em contato comigo. Eu me sinto mais realizada, mais feliz. E é isso que eu espero que vocês tenham também. Cada vez mais realização e felicidade com o que você escolheu para sua vida. Um forte abraço, um beijo, até o próximo vídeo.